E nós recebemos Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, já que hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. São 8 horas e 31 minutos, mas parece que já é 10h30 da noite, hein, Matheus Pereira? É. Aqui madruga, viu, Carla? Aqui 8h30 da manhã já tá com a camisa suada já, viu? Aqui também, e assim, ó, o jornalismo está sendo desafiado, hein? Porque a gente termina de escrever uma notícia e já mudou. É, tá bem intenso, né? O mercado, ele... A gente vive um momento de que a informação, ela corre muito rápido, mas ela muda muito rápido. Então tá, é bem complexo hoje em dia a gente lidar com informação. E assim, né, Matheus, a gente precisa ter uma coragem para falar o que precisa ser dito, que nos desafia, mas a gente precisa renovar todo dia essa coragem. É, Carla, assim, o mundo tá cheio de gente já imparcial, né? É, Pessoas em cima do muro, que a gente vê que essas pessoas acabam talvez dificultando, né? A vida de quem quer progredir, de quem quer evoluir. Então, a gente precisa um pouco mais de parcialidade, né? As pessoas lidando mais com as suas convicções e, enfim, extrapolando elas, né? Falando ao mundo afora que o que pensam, né? é Que isso mesmo. é protegido por Constituição, pelo menos deveria ser, né? É verdade. Deveria ser, mas essa é uma conversa para a gente ter num outro momento. Porque, Matheus Pereira, você tem números fresquinhos para dividir com a nossa audiência. A gente firmou um compromisso na semana passada de falar sobre a soja 25-26. E esses números já começam a trazer as primeiras projeções da pátria para a nova safra, que, aliás, está batendo na porta, né, Matheus? Exatamente, cara. A gente já está há algumas semanas, né, de iniciar plantio. Vale lembrar que no ano passado a gente teve Mato Grosso, né, por liminares iniciando semeadura no início de setembro. Não foi uma decisão muito assertiva, tá? Mas enfim, tiveram, né? Vazio sanitário começa liberado dia 10, dia 15, dentro do estado do Mato Grosso, dentro do estado do Paraná. 25 no dia no estado de Goiás, né, 25 de setembro, né? Nenhum liberado agora no mês de agosto, em exceção ao Rio Grande do Sul, que não faz parte do vazio sanitário. Então, estamos aí há algumas semanas e o nosso primeiro levantamento acaba de ser publicado, dona Carla. E o que, que a gente pode destacar, Matheus? O que, que esses primeiros levantamentos mostram? Nós devemos ter uma redução de área, uma redução de investimento por parte do produtor, ou o sojicultor brasileiro é corajoso e, por mais que seja tímido, nós teremos um aumento de área na safra 25-26 de soja do Brasil. Carla, corajoso tá? A gente decidiu por mais uma safra esse ano, com toda a circunstância que vivemos, né? Que no Brasil, no nosso executivo, nos conflitos comerciais, é um ato de coragem, tá? O que estamos observando, né, Carla, que no nosso levantamento de área, né, que é puramente estimativa, né, é onde a gente faz a analogia na distribuição de insumos, correlaciona com a pesquisa com os nossos clientes, né? Hoje já possuímos, já ultrapassamos a marca de 2.200 clientes no Brasil. Então, assim, uma amostragem estatística sem igual, a maior amostragem estatística todo o nosso país, né, Carla? Então, essa pesquisa ela leva em consideração também, né, análises mais empíricas, né, que são frutos das nossas análises pessoais, né, que são levadas em consideração para criar, tirar alguma distorção. Isso no levantamento de área. Essa área hoje, Carla, estimada pela Pátria para o ciclo 25 e 26, ela sofre um incremento de 1,43%. Então, ainda há expansão de área no Brasil, tá, Carla? Em especial nas regiões Norte e Nordeste, onde há, em termos percentuais, volumes mais agressivos de expansão, que são as regiões aí de fronteiras agrícolas ainda no nosso Brasil. Tá, Carla? A gente tem Norte e Nordeste crescendo 2,7%, enquanto todo o Centro-Sul, somado Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, a gente tem um crescimento projetado de 1,2%. Então, na média, né, na média balanceada por peso, né, por relevância de regiões, a gente tem um crescimento nacional de 1,43, por uma área total semeada de soja de 48,3 milhões de hectares. O que que significa esse 1,43, Carla? É o menor incremento de área, é o menor incremento de área desde 2006, tá? Quando passamos por contrações de área. Nos últimos 20 anos, né, só tivemos contração de área de soja verão no Brasil, 2005 e 2006.
Esse ano estamos falando de contração? Não, porém o menor crescimento desde a nossa última contração lá em 2006. Então, um pequeno salto, assim dizendo, é um resultado de sentimento, tá? O produtor rural, eu falo isso para todos, tenho palestrado em todo o Brasil, até fora do Brasil esse ano, assim como foi o ano passado. E um fator característico de nós humanos é que somos também animais, assim como o cachorro, como o cavalo, como o gato. Só que nós, por diferença, temos raciocínio apurado e sentimentos, né? Nós reagimos à emoção. E o cenário que vivemos hoje na política brasileira, ela é de desinvestimento, tá, cara? A gente vê isso não só no nosso setor da agropecuária, a gente vê isso no setor industrial, a gente vê isso no setor de serviços, né? Onde a geração de riqueza ela não vem sendo criada grandes fontes de reinvestimento por falta de ânimo, né? Um horizonte turvo, um horizonte ofuscado na política brasileira. Somado também à distribuição de insumos, né? E essa crise, né? Essa endemia que a gente vive, quase uma epidemia já aqui no nosso Brasil, né? Mas uma endemia financeira dessa falta de crédito, custo caro do dinheiro, que dificulta muito, né? A abertura de novas áreas, em especial sobre zonas de pastagem no nosso país, Carla. Matheus, quando a gente olha para esse número, é, e a gente fazendo um olhar um pouquinho mais detalhado, quais são os estados que mais te chamam a atenção pelo que está previsto? Né? Seja para incremento, seja para manutenção diária, enfim, quais são ali os destaques da pátria quando a gente olha estado a estado o que está projetado. A gente está falando, então, vou reforçar, de 48,13 milhões de hectares num aumento de 1,43. A gente está falando de uma safra estimada em 166,6 milhões de toneladas. Matheus, quais são os destaques, olhando agora com uma lupa para os principais estados produtores no Brasil? Tá, cara, eu vou focar em área, tá? Depois eu acho que é muito importante a gente aprofundar um pouco em produtividade e Sem resultado dúvida, final de produção. Mas claro. na área, o que que chama a atenção? Região sul do país, tá? Em especial Rio Grande do Sul, uma região que vem sofrendo por 5 safras consecutivas, tá? Infelizmente é um verão aos nossos compatriotas gaúchos aí na metade da última década, que não foi nada favorável ao cultivo, né, de culturas de verão naquele estado. Então, a região sul do Brasil, dentro de todas as regiões, a que menor sofre incremento, tá? A gente está falando de 0,5% na região sul do Brasil. Tá? Paraná com crescimento de apenas 0,3% de área, saindo de 5,85 milhões de hectares no ano passado para 5,87 milhões. Então, assim, é um reflexo, tá, Carla, desse desânimo, dessa falta de crédito, dessa Sim. dificuldade realmente em um produtor sentir uma estabilidade para expandir a área. Então, o sentimento, lembrem-se, o sentimento hoje, ele é uma das principais variáveis, não é a única, mas uma das principais variáveis que tira realmente a intenção de expansão nesse ano. Então, um destaque, eu diria, para a região sul do Brasil, com 0,5% de crescimento. Também para a região sul do Brasil, menor crescimento das duas últimas décadas, viu, Carlos? Então, é o destaque talvez mais desgostoso, assim dizendo. O pior destaque possível. E agora também tem o lado, né, da região norte do Brasil, que é a principal região de fronteira, né? Região geopolítica, sem falar de estados específicos, né? Mas a região geopolítica do norte do nosso Brasil, a gente tem um crescimento de 3,4%. Destaque para o Pará, tá? Que cresce para o ciclo safra 25 e 26, projetado pela Pátria, cerca de 40 mil hectares totais, né? Saindo de 1,2 milhão de hectares semeados para 1,24 esse ciclo safra, quase 4% de incremento, né? A gente tem outros estados, né, com áreas muito menores, que têm crescimentos percentuais mais elevados, porque muitas das vezes, como o caso do Acre, um crescimento de 10 mil hectares significa quase 15% da área total semeada no estado. Então, é algo que, para o Acre específico, né, perdão, não falei 10, falei 1.000 hectares, né, significa quase 15% a mais de área semeada no estado. Então, o destaque negativo, eu diria, a região sul como um todo. Tá? O Paraná com 0,3% de crescimento de área
E o destaque positivo é o Pará. Continua sendo ali, em termos absolutos, né, sem falar percentuais, a região que mais cresce em área absoluta, de plantio de safra de verão no nosso país, Carla. E é interessante observar que o Pará, mesmo com todos os desafios, inclusive no começo do ano, estava ali lutando para não ter uma taxa de exportação da soja. Ouvi muitas vezes o presidente da ProSoja Pará, da ProSoja Pará dizendo: Carlinha, como é que a gente trabalha para instalar e consolidar a agricultura nesse estado se a gente não tiver um olhar cuidadoso para isso? E ainda assim nós temos esse número. Então isso é realmente muito significativo. Bom, falamos de área e você falou, vamos nos destacar também, vamos nos aprofundar também na produtividade, né, Matheus? O que também está no radar da pátria e principalmente queria entender, Matheus, o que essas projeções sinalizam sobre o comportamento do produtor nessa questão do investimento. Como você citou, é um momento muito duro. Ontem eu entrevistava o Ricardo Arioli, ele dizia: Carla, tá difícil porque a gente está falando de menos de 5% de margem, numa atividade que já deu mais do que isso, custos que oneram mais, e a gente não pode descuidar para a gente não ter uma diminuição de produtividade. Então, que sinais essa projeção, esse primeiro levantamento da pátria trouxe a vocês, Matheus? Primeiramente, um grande abraço para meu amigo Ricardo, né? Já tive a honra de palestrar junto com ele no Instituto Mato Esse é Grosso, né, de fera. pesquisa. Gosto muito do meu amigo, que tem sempre a sua rotina também aos fins de semana de trazer um resumo geral do que acontece, né, no mercado como um todo. E sendo bem objetivo, Carla, como que funciona a nossa metodologia, tá? A Pátria, né, que tem esse DNA muito no campo, a gente acha que é imaturo, né? Muito prematuro alertar, criar estimativas de produtividade, tá? Como que se mede qualidade de lavoura para estimar a produtividade no momento que o Brasil vive agora, que não tem uma semente de soja colocada no chão? Então, como que se mede? A gente vê algumas estimativas, né, de algumas empresas que colocam os números aí da boca para fora, sem qualquer metodologia, sem qualquer, enfim, princípio, né, de entender a atual circunstância do mercado hoje, entendendo a atual realidade do campo, tá? Então, os nossos números de produtividade não levam em consideração qualidade de lavoura, impossível medir. Se não tem semente no chão, como que se mede qualidade de lavoura? Atualmente, a gente não leva em consideração variações climáticas, projeções climáticas estão longe de ser uma ciência exata, não tem como a gente medir ainda realmente essa qualidade de lavoura que vai ser distribuída. Níveis de investimento, elas podem ser sim entradas na equação? Pode. Só que por metodologia da pátria, esse trabalho que a gente já faz há mais de 10 anos, não usamos, Carla, não usamos estimativas de produtividade. O que é feito são projeções estatísticas. A gente cria, né, retas lineares de crescimento para as regiões do centro e sul do Brasil dos últimos 10 anos, projetando estatisticamente o próximo ciclo. O mesmo vale para a região norte-nordeste, porém usando como histórico apenas os últimos 5 anos, por ser regiões mais novas, né, e que talvez uma curva linear de crescimento estatístico muito longa, ela pode distorcer o dado na frente, uma vez que o salto de norte e nordeste em termos de produtividade foi muito intenso nos últimos 5 anos. Então, produtividade agora, cara, por metodologia da pátria, ela é medida por matemática, estatística, tá? Que tem se mostrado muito assertivo, tá, Carla? Nesses últimos 5, 6 anos, esses levantamentos iniciais de produtividade medido por projeção estatística, eles se mostraram muito parelhos aos resultados finais, muito parelhos. Isso aconteceu no ano passado, não aconteceu no ano retrasado, onde tivemos uma grande distorção climática para o Mato Grosso, tá? O ciclo 23-24, que, enfim, tirou muita produtividade do estado mato-grossense, mas tem uma taxa de assertividade elevada essa metodologia que seguimos. Quando a gente começa a fazer levantamento de qualidade de lavoura medindo em campo? Quando tem cultura em campo. Quando o Brasil atinge pelo menos metade da área plantada. Tá, cara? Isso varia. Tem anos que a gente atinge metade da área plantada já na segunda quinzena de outubro. Tem anos que ela prolonga apenas para meados de novembro. Tá? Então vai muito de cada ano. A gente não tem uma data específica de quando começamos a criar estimativas de produtividade. A gente só mede estimativas de produtividade quando realmente é possível fazer estimativas de produtividade. Tá? Eu falo isso talvez com um pouco mais de fervor, assim, um pouco mais
espetando alguns, porque a gente vê muitas pessoas criando, publicando números que batem no Excel sem nenhuma responsabilidade alguma, né? Já criando estimativas de safras extraordinárias, estratosféricas para o Brasil, sendo que nem foi semeado, tá? Então, o resultado de produção final, cara, de 1,66, 1,56 milhões de toneladas, que é menor do que o último ciclo safra do Brasil, ele é um resultado de uma estimativa, um levantamento de área, multiplicado por uma projeção estatística de produtividade, tá? Então, esse número final hoje, ele tem que ser colocado a público, porém, o nosso único levantamento, seguindo metodologia fidedigna, né, é construída e foi reembasada ao longo dessa última década, está sobre a estimativa diária. A gente discute agora muito área, produtividade a gente vai discutir quando o Brasil atingir essa metade de área plantada, pelo menos aqui ao longo desses próximos meses, Carla. Matheus, olhando para esses números, nós falávamos bastante sobre isso na semana passada, sobre a questão da comercialização. Como é que nós temos que entender o quanto já foi comercializado de soja da safra 25-26 com o cenário de mercado e esses números projetados, portanto, para a nova safra do Brasil? Como é que você entende esse percentual que nós já temos travado, comprometido, comercializado? Cara, temos pouco menos de um terço da safra 25 e 26 comercializada, tá, Carla? Realmente, assim, é um atraso notado em relação a 2 anos atrás, a 3 anos atrás. Está em linha com o que era observado o ano passado, ainda abaixo da média dos últimos 5 anos. Porém, assim como o ano passado foi anos mais tardios de comercialização, essa média ela foi deslocada para baixo, tá? Então, calculando com a média de 5 anos, a gente está ligeiramente abaixo, tá, cara? Então, a gente vê que o modelo atual de vendas futuras, ele está mais atrelado à negociação do próprio grão, né? Que é o escambo, que é o barter, que muitos enfeitam aí, que é a troca, tá? Então, a gente vê que o produtor, para evitar riscos, né? E pela dificuldade do acesso ao crédito, não está tendo muitas opções a não ser realmente garantir um barter. E aí vai entrar com outro problema, onde a distribuição vive também em níveis de inadimplência elevadíssimos, tá? Talvez a garantia da entrega do grão físico é uma segurança um pouco maior, tá, a essas revendas que estão passando também por uma dificuldade financeira gigantesca. Hoje, escutar revendas com níveis de inadimplência abaixo dos 2 dígitos é algo assim extraordinário. É Não verdade. chegando, nenhum dos nossos clientes hoje na distribuição do Brasil, que são algumas centenas, nenhum alertou que tem níveis de inadimplência abaixo de 2 dígitos, tá, cara? Então, uma segurança das duas partes, talvez uma falta de recurso na base produtiva, produtores rurais com faltando recursos financeiros, né, para ter capacidade de negociação usando o barter. Na outra ponta, a distribuição ou a venda direta, né, realmente prezando por uma análise de crédito mais rigorosa, assim como a troca, né, garantindo um pouco mais de segurança para os dois lados, que está sobre um mercado de inadimplência e endividamento muito elevado. E mais uma vez, isso não é um problema da agricultura. Isso é um problema que é uma endemia, distribuída em todo o nosso país, cara, que hoje já atingimos, mostro isso muito em minhas palestras, né, Brasil afora, que hoje mais da metade do Brasil já está endividada, tá? Perdão, já está inadimplente, tá? O endividamento do Brasil já atinge 8 a cada 10 brasileiros. Pois Temos é. apenas 20% da população brasileira que não tem dívidas ativas hoje no nosso país. Metade do nosso Brasil, não é metade dos endividados, metade do Brasil já está inadimplente. Então é um problema generalizado, cara, que parte do pressuposto do sentimento. Matheus, dados os números, portanto, nós vamos fazer o seguinte, vamos firmar mais esse compromisso, então, e na semana que vem a gente fala de estratégia de comercialização para essa soja 25-26. Como você falou, né, temos menos de um terço já negociado, precisamos avançar para ter o produtor menos exposto ao risco. Então, quero muito te agradecer por dividir conosco em primeira mão esse levantamento da pátria, esse primeiro levantamento da soja 25-26. Vai ficar em destaque, naturalmente, no Notícias Agrícolas daqui para frente, com a finalização do Bom Dia Agronegócio. E semana que vem a gente fala das estratégias para comercializar essa soja toda que a gente vai produzir na próxima temporada. Combinado assim, meu amigo?
Tá combinado, trato feito, Carla. Na quinta-feira que vem eu entro mais uma vez aqui no Bom de Agro. Hoje tem fechamento de novo com a Pátria, né, Carla? Hoje Então, tem. ao longo do dia, a gente vai ter algumas emoções aí pela frente. A gente tem É isso. negociações de Trump. Lula falando que não vai ligar para Diz Trump, o que Trump não falando quer que falar pode com ligar a ele. Lula. É. Mas o Lula não fala nem português direito, meu. Quem dirá falar inglês, né? Talvez até uma insegurança na língua, né? Em querer falar com o laranjão lá dos Estados Unidos. Veremos. O Matheus disse que ele não quer se humilhar. Eu não vou me humilhar. Se ele, eu sei que ele não quer falar comigo, eu não vou me humilhar. Ô, Matheus, mas aí não é chefe de Estado falando? Caramba. Isso aí é quando a gente vê que o ego ultrapassa, né, realmente a necessidade de ser um bom líder, né, Carla? A gente É, vem falar nisso desde que Lula foi eleito lá em outubro de 22, ganhou as urnas, ganhou as eleições, né, de que infelizmente essa posição de Lula voltando, né, à presidência, ela seria um pouco mais de talvez até raiva dos brasileiros, não agindo como um líder deveria ser no ano de saída de crise sanitária, né, onde que o Brasil tem ficado para trás, Carla, infelizmente. vamos acompanhar. Matheus, muito bom estar com você nas manhãs de quinta-feira, viu, meu amigo? Seja sempre bem-vindo. Obrigada, bom dia pra você e pra todo o time da Pátria. A gente se fala semana que vem. Abraço a ti a todos. Fiquem Um com Deus. Tchau, abraço, tchau. vocês também. Amém. Senhoras e senhores, e assim nós vamos concluindo essa edição de quinta-feira do Bom Dia Agronegócio, 7 de agosto de 2025, são 8 horas e 53 minutos, já já tem Andressa Simão e o Realidades das Safras chegando para você, e claro, a programação da TV Notícias Agrícolas continuando, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Bom dia e bons negócios.